Esse vídeo foi inspirado no livro 12 Semanas em um Ano. Eu vou falar como você dar um salto financeiro em 3 meses, o que você precisa fazer para ter uma grande mudança na sua vida, espaço curto de tempo. Faça um diagnóstico completo da sua situação atual. Você precisa mapear suas dívidas, seus gastos e suas fontes de renda. Muita gente não sabe o quanto que ganha, não sabe os gastos que tem, não consegue ter uma visão geral de quanto tá essas despesas, quanto tá o endividamento, quanto vai para juros, o quanto vai para abater realmente uma dívida. Então você precisa ter um plano, uma visão geral de como está a sua situação, porque você visualizando ela fica muito mais fácil. Às vezes você sabe que tem algum problema, você sabe que precisa resolver alguma situação, algum empréstimo que foi feito, precisa devolver um dinheiro aqui, precisa pagar alguém ali, mas se você planificar tudo isso, fica muito mais fácil até para você montar um plano de ação. Essa lucidez que você vai ter vai te ajudar. Com isso, você vai identificar vazamentos financeiros. Eu já comentei bastante em vídeos aqui no canal, lá dentro da Startgrana. Caso você queira aprender a investir melhor, você pode clicar no primeiro link da descrição. Esses vazamentos é aqueles R$ 5 que você gasta, R$ 8, é só uma coquinha, é só um chocolatinho, é uma balinha, é uma coisinha a mais, é o inho que eu chamo, que esses inhos acumulado ao longo do tempo pode gerar um valor muito grande. Dentro da Startgrana a gente tem uma tabela chamada tabela Coca-Cola, que você consegue calcular mensalmente, anualmente, os gastos que você tem. Se você gasta todo dia R$ 8 com alguma baboseirinha, ao longo dos meses, esse valor talvez seja de R$ 2.000, R$ 3.000. Um pequeno ajuste que você faz nesse vazamento aqui, você já consegue talvez equilibrar as suas contas. E você precisa estabelecer um ponto de partida claro. Então você faz o mapeamento, consegue ter um panorama geral de como está a sua situação, e você começa a atacar os pontos. A ideia aqui é que a gente ataque primeiro a dívida ou aquelas despesas que você consegue cortar elas. Depois a gente começa a trabalhar em outras despesas. O segundo ponto, implemente um corte de gastos estratégico. Elimine despesas supérfluas. Sempre quando eu comento sobre cortes, despesas, aí a gente vem aquela, mas não tem que cortar o cafezinho, porque você pode ir do 0 ao 1 milhão sem cortar o cafezinho. Veja bem, quando a gente está falando de um problema financeiro ou de um salto financeiro, a gente precisa. Imagina que nós somos que nem um foguete, a gente precisa de uma impulsão. Para você ter essa impulsão, você precisa abrir mão de algumas coisas, você precisa fazer um esforço muito grande para lá na frente você usufruir. É como se fosse um foguete, você tem que fazer um esforço muito grande para sair da órbita, mas quando você sai da órbita, você flutua nela. Se você não fizer isso, você vai ficar empurrando com a barriga, empurrando, 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 e a tendência é que isso, ao longo do tempo, vá apenas aumentando o valor, ao invés de ir reduzindo. Então você precisa reduzir principalmente essas coisas supérfluas, que é a que eu falei, usinhos ou coisas que você pode realmente cortar. Renegocie contratos recorrentes, aquilo que você tem, que você já paga, você pode renegociar. Um bom exemplo é o plano de saúde. Muda de plano de saúde, vai para outro plano. Celular, tem gente que paga 200, R$ 300. Hoje em dia o celular é inútil você ter um plano muito grande, porque qualquer lugar você tem Wi-Fi, você não utiliza mais ligação e a pessoa fica pagando uma dezena de pacote de dados com várias informações e não tem necessidade disso. Então você consegue renegociar esses contratos que você tenha e preserve essa qualidade de vida. Aqui não é o ponto de você abrir mão de coisas que você precisa fazer. Você não precisa tirar o cafezinho caso seja algo essencial na sua vida. Mas se é algo que você pode, principalmente no momento, aqui nós estamos falando de 3 meses, você precisa fazer um aperto para poder ter um crescimento. Talvez esses 3 meses possa ser um ano, talvez uma semana, depende de pessoa para pessoa. Você pode sim preservar a sua qualidade de vida, mas cortar algumas coisas a mais, alguns itens a mais, para você conseguir ter um ganho exponencial muito maior. O terceiro passo, crie uma fonte de renda extra. Monetize habilidades que já possui. Isso daqui também não encaixa para todas as pessoas, mas caso se encaixe para você, você pode fazer isso. Talvez alguma informação que você tenha, algum conhecimento que você tenha, você pode ensinar isso para um grupo de amigos, pode ensinar isso na internet. Talvez você tenha um negócio pequeno e dentro do seu negócio
tem alguma coisa muito específica, de um nicho muito específico que existe uma demanda por esse ensino, você pode juntar um grupo para ensinar essas pessoas, então você consegue monetizar com isso. Vender itens não utilizados, isso aqui também existe aí uma questão extra financeira, que tem pessoas que acreditam que itens velhos armazenados em casa atraem energia ruim, então além de você fazer uma limpeza energética, você está conseguindo um pouco de dinheiro a mais com coisas que você não utiliza, e você pode buscar oportunidades de trabalho temporário, caso seja adequado à sua situação atual. Se você está num período que você precisa de uma impulsão, um salto financeiro muito forte, você pode fazer 2 trabalhos simultâneos para conseguir esse sair, né, desse buraco de uma forma um pouco mais rápida. Um quarto passo, que eu não sei mais se é o terceiro ou quarto, não nomeei: automatize suas finanças, configure transferências automáticas, separe contas por objetivos diferentes e estabeleça limites rígidos para gastos. Esse aqui é o mais importante, que é estabelecer limites rígidos. Se você tomou uma decisão que a partir de agora eu vou gastar X valor por mês no meu cartão de crédito, a partir de agora eu vou economizar X valor, a partir de agora eu vou fazer tal movimento, você vai fazer. Se você não conseguir, e aí a gente tem 2 possibilidades: um, que sua parte comportamental é o que envolve dopamina, você precisa daquele prazer rápido, você quer continuar consumindo aquilo, a gente vai trabalhar nesse ponto. Ou você estabeleceu limites inadequados ao seu padrão. Talvez você reduziu muito a despesa em alguma coisa que você demandasse de despesa. Por exemplo, filhos. Eu tenho filho de 6 anos, tem coisas que eu não consigo economizar com meu filho, porque demanda da gente ter um certo tipo de lazer, um certo tipo de passeio. Apesar que eu saio muito com meu filho de bicicleta, eu coloco ele nas costas, a gente sai pedalar aí pela cidade e a gente acaba descobrindo muita coisa legal nesses rolês, mas a gente acaba gastando dinheiro. Então, precisa estar adequado ao seu estilo de vida. Caso você tenha um estilo de vida, aí você pode fazer adequação financeira ou adequação do estilo de vida. Aí a gente começa a trabalhar em outras áreas que não somente a financeira, mas você precisa ter ideia de que isso precisa ser feito. E um outro ponto que eu não sei mais qual número que é, acho que é o número 5: reestruture dívidas de forma inteligente. Priorize quitar dívidas de alto custo. Já recebi perguntas, e a gente sabe que é comum as pessoas pensarem: eu estou investindo e eu tenho dívida. Estou fazendo certo? O que eu devo fazer? A prioridade é sempre a dívida, porque a dívida é os juros indo para outra pessoa, o investimento é os juros vindo para você. Por mais que seja até um senso comum a gente pensar: tá, mas se eu ganhar os juros para mim, eu vou ter mais dinheiro, eu vou ter mais dinheiro para pagar minha dívida. Só que o rendimento que você vai ter, uma média histórica de um bom investidor, é de 10% ao ano. A diferença é que dos juros de um banco ou de uma dívida que você tem, às vezes pode ser 200% ao ano, 400%, se for no cartão de crédito. Então não compensa você investir enquanto você tem uma dívida. Você precisa renegociar essa dívida, e aqui entra uma parte de gestão tributária, inteligência tributária. Se for algo maior, se for algo menor, pega o telefone, liga para a pessoa, fala, conversa com o advogado, conversa com a empresa, conversa seja quem for, liga e fala: ó, tô com dinheiro na mão, eu quero renegociar, mas eu tô apertado, o que que eu faço? O que que a gente pode fazer? Renegocia. Não consigo pagar agora, me dá 6 meses de prazo para eu me estruturar. Aí você começa a arrumar a sua casa antes de tomar outros tipos de decisões. Você negociando essas taxas menores vai aliviar seu bolso, isso aqui já vai ser um grande alívio para você. E o mais importante é: se você está nesse momento de querer um salto financeiro, eu costumo dizer, a gente passa uma régua, para cá é as dívidas, para cá é tudo. Eu tô mostrando aqui, mas minha mão não tá. Passamos uma régua aqui no meio, tem uma régua aqui, ó, no meio. Para cá são as dívidas, então a gente não faz dívida, esquece isso, morreu. A gente vai resolver isso, a gente vai quitar essas dívidas. Para cá é uma vida nova. Então, essa vida nova, essa pessoa da vida nova não contrai mais dívidas. Ah, Rafa, mas eu preciso comprar um carro zero todo ano porque o carro deprecia. Tem que entender. Aí por isso que eu falei da parte comportamental. Se quiser ajuda, a gente tem aqui a Start Grana para te ajudar. Se você não consegue ter um bom controle, acha que eu preciso ter. Precisa por quê?
Quem que vai. Ah, porque a minha vizinha vai olhar pra mim e vai achar que eu tô pobre, né? Dane-se a vizinha, dane-se o que as outras pessoas vão achar. Você precisa fazer de acordo com o que você tem necessidade. Se realmente você tem necessidade, se você utiliza teu carro, você é um corretor, você é uma pessoa que faz atendimento ao público, que você visita, você é um vendedor, você precisa ir no teu fornecedor toda semana. Tudo bem você ter um carro zero, ter um melhor carro. Agora, se você só utiliza o carro para se deslocar, você não precisa ter. É uma dívida que talvez você evite fazer, talvez você junte um dinheiro maior, você dê uma entrada maior, você pega um financiamento menor. Esses pequenos ajustes você consegue ao longo do tempo ir melhorando financeiramente. O problema é que as pessoas elas não pensam nisso, elas só vão e compram. Ah, mas é só uma parcelinha ali de R$ 500 por mês, eu tenho para pagar. Tudo bem, mas você tem que calcular o valor total. É isso que vai pesar. E por último, invista o dinheiro economizado. Aqui é importante deixar claro porque sim, a gente precisa fazer uma transição entre primeiro guardar dinheiro para depois você fazer os gastos. Como nós estamos num período de transição, saindo da dívida, buscando um salto financeiro em que a situação está apertada, você precisa fazer toda a gestão do seu dinheiro. Sobrou um pouquinho, começou a sobrar, você guarda esse dinheiro. Ao longo do tempo você inverte a situação. Eu consegui todos os meses sobrar X reais. Todos os meses sobra 100, todos os meses sobra 500. Então, ao invés de pegar esse valor no fim do mês, você começa a pegar no início. Já separa esse valor. Aí você começa a investir esse valor. O primeiro investimento que você deve fazer, caso você não tenha nenhum, é a reserva de emergência. Aqui no canal até tem uma playlist com todos os vídeos que eu falo sobre reserva de emergência específico de reserva de emergência, porque há vários outros que eu falo, mas estão aí por dentro do canal. Você precisa ter reserva de emergência, independente do valor que você tenha, do patrimônio que você tenha, tem que ter reserva de emergência. Direcione recursos para retornos rápidos e seguros. Você precisa ter um dinheiro com liquidez rápida e você precisa reinvestir os rendimentos, que é aqui que é o que separa os meninos dos homens. É o reinvestimento, o fator dos juros compostos que vai, ao longo do tempo, te dar um bom retorno financeiro e vai crescer os seus investimentos. Só para deixar claro, aqui esse vídeo está tratando de um salto financeiro em 3 meses. É algo que você tem que fazer por um período, nem que exija um esforço muito grande, que você tenha que abrir mão de muitas coisas para conseguir fazer essa virada de chave, essa grande mudança. Talvez você tenha que fazer por um tempo maior, dependendo da tua situação, sim. Talvez você consiga num tempo menor, sim. Isso não depende só da parte financeira, depende de como você vai se comportar, porque o gasto financeiro ele depende muito mais de um hábito do que de dinheiro. Tem pessoas que têm muito dinheiro, gastam muito, pessoas que têm muito dinheiro, gastam pouco. E vice-versa, tem pessoas que têm pouco e gastam muito mais do que têm. Então, isso vai depender de situação para situação e de pessoa para pessoa. Como eu expliquei, a questão do foguete é um período que você vai fazer. Você não precisa fazer isso sua vida inteira. O que você precisa fazer, e eu faço para mim, quando eu vejo que está num período um pouco mais apertado, eu dou uma pausa, eu reviso toda a minha gestão financeira, como está meu fluxo, tudo que eu estou fazendo, e eu realinho. É como se eu fizesse um rebalanceamento, uma revisão a cada X tempo, a cada 6 meses, a cada um ano. Então você pode manter essa prática. Talvez você comece a sair dos trilhos, faz todo esse período, faz essas ações, mas você percebeu que começou a sair do trilho. Você dá um passo para trás, recomeça. Isso é importante que seja feito para a gente estar sempre em constante evolução. Ok? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Compartilhe com quem você ama. Não esqueça de deixar o like. Até o próximo vídeo. Tchau!